versículo diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos ler juntos, toda a igreja, vamos lá? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu gostaria de falar sobre um tema: coisas boas que deixam as pessoas fora do céu. Meus irmãos, quer a gente acredite ou não, há muita gente, muitas pessoas, pessoas de bem, pessoas de caráter, que não vão entrar no céu. Quer a gente queira acreditar ou não, há muitas pessoas que, até mesmo cristãos, que não estão envolvidos com nenhum vício, com drogas, com alcoolismo. Há muitas pessoas que não estão envolvidos em roubos, em pecados na área da sexualidade, perversão sexual, pornografia, fornicação. Não estão envolvidos, com coisas más nesta vida. São pessoas até que carregam determinados valores, mas que infelizmente não entrarão no céu. E se nós analisarmos bem, até crentes, até pessoas que se dizem cristãs, pessoas não em função de coisas más que realizaram, não em função de maldades do coração, mas são pessoas que ficaram tão preocupadas, ficaram tão envolvidas em realizar coisas boas, legítimas, que negligenciaram as coisas eternas. O zelo de determinadas pessoas por coisas louváveis da sua vida, como por exemplo o trabalho, como por exemplo a família. Pessoas que, em suma, eram pessoas, a exemplo de Atos capítulo 10, nós não leremos a história de Cornélio, pessoas da mais alta posição, de um mais alto respeito social, diferentemente de Zaqueu, que quando Jesus o encontrou, era um pecador, um roubador. Mas estas pessoas, ainda assim, ficarão fora do céu, porque negligenciaram aquilo que é eterno. Se nós olharmos o texto aqui que lemos em Mateus 6:33, veja bem, olhe bem o que Jesus está falando. Mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente olha essa palavra de Jesus, nós precisamos entender, em primeira mão, duas coisas. Primeiro, Jesus estava tratando das necessidades básicas da vida: o vestir, o comer.
Jesus estava tratando daquilo que nós lutamos diariamente, o sustento da nossa casa, da nossa família. Mas a segunda verdade que é explícita na palavra de Jesus é: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não é um pedido de Jesus, não é uma sugestão de Jesus, é uma ordem de Jesus. É por isso que eu estou dizendo, há muita gente, até certos cristãos, que estão enganados, pensando que vão chegar ao céu, enquanto eu não me ligar primeiro nas coisas eternas, o meu coração estará preso nas coisas terrenas. O apóstolo Paulo, em Colossenses, no capítulo 3, ele diz: pensem nas coisas que são de cima, e não nas da terra, pois morrestes, e a vossa vida está oculta em Cristo, em Deus. Parece que Jesus teria que vir reevangelizar de novo a igreja. Parece que temos sempre que clamar pelo reavivamento. Porque conforme as coisas vão passando, andando, a gente começa, irmãos, a perder a noção do que realmente era a vontade de Deus para com cada um de nós. Vale observar que Deus não nos manda aqui deixar a família, deixar o trabalho, deixar o emprego, não é isso. Se tornar um monge, passar o dia estudando a Bíblia. Há muitos irresponsáveis que fazem isso, porque no fundo eles não estão desejando a Deus, são preguiçosos, porque no fundo eles não estão querendo mais de Deus, eles estão querendo uma forma de se sustentar sem fazer nada. Não é isso. Deus não nos chama à irresponsabilidade, mas Deus, irmãos, Ele exige, quer de nós, a prioridade da nossa vida. A maior indignidade de qualquer crente, pode cometer contra o Senhor é deixá-lo em segundo plano. E nós vamos analisar aqui rapidamente pelo menos 3 passagens bíblicas, rapidinho, para a gente embasar o tema que nós estamos trabalhando hoje: coisas boas ou pessoas boas que ficarão fora do céu. Primeiro, se você puder acompanhar a leitura em Lucas, capítulo 17, do 26 ao 30, olha o que diz. Palavras do nosso mestre: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre e destruiu a todos. Aí Jesus diz: assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Irmão, nós sabemos que no dia tanto de Noé quanto de Ló eram dias de muita violência.
de violência, eram dias de imoralidade, de sodomia. Naquela época já eram dias da homossexualidade, já estava alastrando a terra, tempos difíceis. Mas Jesus aqui, quando ele fala nesse texto, ele traz a menção, nesse texto, traz a menção das coisas corriqueiras da vida. Você observou? Aí ele fala que eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, vendiam, trabalhavam, plantavam, edificavam. Não é isso que Jesus fala? Por que Jesus está falando essas palavras? Porque nessas atitudes naturais, normais da vida, não é pecado, meus irmãos. Errado é um crente abrir o seu comércio, a sua lanchonete, e colocar bebida alcoólica para as pessoas se bebedarem, daqui a pouco, quem sabe, tornar até um bar. Errado é um crente usar no seu comércio a chamada, pela Bíblia, balança enganosa. Ah, pastor, eu sou vendedor de carro. Eu sou vendedor de carro. Peguei um carrinho, comprei aqui por R$2.000. Não vale nada, todo acabado. Eu dou uma polida nele, aí vem um comprador, estou vendendo por 5 mil. Rapaz, 5 mil não está caro, não, está não. Eu dei 4.500 dele. É a chamada balança enganosa. Então Jesus está falando aqui que o problema maior não são as coisas corriqueiras e naturais e essenciais da vida. Jesus está alertando, relembrando os tempos de Noé e de Ló, a desatenção daquele povo para com as coisas de Deus. Eles estavam tão envolvidos nas coisas naturais da vida que perderam a atenção para as coisas espirituais e eternas. Esse foi o problema. Irmãos, e essa geração, Noé, por exemplo, Ló, por exemplo, eram pessoas que os seus antepassados, os seus familiares conseguiram lhe passar valores espirituais, conseguiram lhe passar o conhecimento de Deus. Eles foram pessoas que tiveram uma herança de Deus extraordinária, muito forte. Porém, quando Deus olha para a terra, no momento de Ló, no momento de Noé, parece que eles estavam só. Todos os demais, mesmo sendo frutos do mesmo ensino, da mesma palavra, da mesma base, do mesmo princípio de Noé e de Ló, perderam Deus, não davam a atenção devida a Deus. Aí quando Deus olha, vê apenas Noé e a sua família. Aí quando Deus olha para Sodoma, só vê quem? Ló. Não vê mais ninguém. Esse é o problema principal. Não é, irmãos, que eles estavam casando, trabalhando, edificando. E nem o problema principal para Deus agir da forma que agiu nesse povo aqui, não é porque eles eram povos más, pessoas más, não, é porque eles perderam totalmente Deus do seu coração, da sua vida. Vamos olhar um outro texto rapidinho. Ainda em Lucas, no capítulo 14.
versículo 16 ao 24. Deixa eu voltar um pouquinho as páginas. A parábola da grande ceia. Olha que história extraordinária. Lucas 14, 16 ao 24. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e abrigos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que também nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Vamos até o versículo 24 apenas. Veja bem, irmãos, olha só. Jesus aqui está comparando o reino de Deus a este homem que prepara uma grande festa. As pessoas, ao invés de abraçar o reino de Deus, na sua interpretação, começam a dar a sua justificativa. O primeiro tinha um problema, eles tinham uns negócios imobiliários, precisava resolver. O segundo tinha um problema, ele tinha uns negócios da agropecuária e precisava resolver. O terceiro tinha algumas questões familiares e por causa disso não tinha condição de ir e participar da festa, do banquete. Eu pergunto para você, irmão, é pecado a gente negociar, comprar, vender, construir a casa? É pecado a gente cuidar da roça, né? Negociar na agropecuária, vender os bois, essa coisa, é pecado? É pecado a gente casar, cuidar das questões familiares? É pecado? Não, são coisas legítimas. Não obstante, essas pessoas deixaram em segundo plano o banquete que aquele Senhor estava a lhes oferecer. Há coisas, irmãos, que são até boas para nós, há coisas que são até legítimas para nós, mas que ao invés de trazer bênção, traz maldição, se nós não colocarmos no devido lugar. Sabia que aquela moto que você queria, aquele carrinho, pode ser uma bênção na tua vida, mas pode ser uma maldição também? Eu trago o testemunho de um jovem que conheci na igreja, e assim há N exemplos. Ele tinha uma bicicletinha, era envolvido, gostava de ler a Bíblia, era um dos pregadores dos grupos de jovens, animado na obra de Deus, e a gente já antevia nele ali um obreiro, alguém que seria um pastor. Todo mundo alegre, aquele jovem conseguiu um trabalho melhor, depois conseguiu comprar uma moto. Quando ele comprou a moto, começou a sumir da igreja. E às vezes ele falava conosco, comigo, e dizia: se Deus me desse uma nova oportunidade, eu faria tudo diferente. Talvez o teu comércio é uma bênção para você,
Mas se você souber que você é apenas um mordomo de Deus, a tua fazenda é uma bênção para você, mas você souber que em primeiro lugar está Deus na tua vida, a tua família, ela é maravilhosa, é uma bênção para você, mas você precisa entender que Deus está antes da família. Então, numa base bíblica em lugar nenhum, Deus tenta sempre abrir os nossos olhos para que nós entendamos. As coisas boas Deus dá para nós. Inclusive Jesus chegou a dizer que o sol ele faz brilhar sobre bons e maus, sobre justos e sobre os ímpios também. Mas nós que conhecemos e servimos a Deus, a tratativa de Deus conosco é bem diferente. Então não deixe, meu irmão, não deixemos. Há quantas pessoas que estão escondidas atrás hoje da pandemia? Quantas pessoas estão escondidas? Por que eu falo isso? Porque a gente vê na rua, irmão. A gente vê no comércio. São desculpas, irmãos. Por isso nós temos que ter muito cuidado. Não adianta ser crente apenas. Eu preciso ter Jesus como prioridade na minha vida. Eu preciso viver o que Jesus ordenou em Mateus 6:33. Esse é um dos versículos principais do Novo Testamento. Se você puder, grife, se quiser, anote na capa da Bíblia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E Ele dá uma garantia para você que fizer isso. Para se eu descuidar, o que vai acontecer comigo? Deus te dá uma garantia. Ele diz: todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O teu comércio vai crescer, a tua roça vai florescer, a tua casa vai ser abençoada, se você colocar Jesus como prioridade na sua vida. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Não deixemos nada, irmãos, roubar do nosso coração essa verdade. Glória a Jesus. Você lembra da parábola de Mateus 25? A parábola das 10 virgens? Que parábola maravilhosa, né? Mas você sabia que a parte principal da parábola não é as 5 virgens com mais de 5 outros. A parte principal da parábola não é as que estavam com óleo de reserva e as que não estavam. Não é. Por mais que sejam de alta significância estes quesitos, essas questões, o principal daquela parábola é Jesus dizer para aquelas 5: eu não vos conheço. Que tristeza, irmãos. Tinham óleo, só não tinha reserva. Estava vestido igual às outras, estava esperando o noivo igual às outras. Mas quando Jesus chegou, o que ele disse? Eu não vos conheço. Que Deus tenha compaixão de nós, irmãos, porque Deus, Ele se revelou lá para o profeta Samuel, quando foi ungir Davi rei na casa de Jessé. Ele disse para Samuel, repreendendo: olha, Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem, ele olha a aparência, eu, o Senhor, conheço o coração. Aleluia, glória a Deus. Que Deus nos guarde, irmãos. Que Deus nos guarde para nós vivermos o princípio de Mateus 6:33. Buscar primeiro o reino de Deus, buscar primeiro a justiça de Deus, as coisas relacionadas a Deus. A minha vida tem uma prioridade. O que é? Defender os meus direitos? Não, é defender Jesus na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu finalizo com Lucas capítulo 14, versículos 25, 26 e 27. Eu vou ler aqui agora na NVI, uma tradução mais nova. Diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Jesus conhece o coração do povo, né? Este, voltando-se para ela, disse:
Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, disse Jesus, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. O Evangelho hoje está muito fácil. Nós nos acostumamos com o Evangelho. Mas a palavra de Jesus, ela é sempre mesmo, nunca mudou. Cabe a nós tomarmos a decisão na nossa vida de realmente servir a Deus. A minha vida precisa ser realmente de Deus, o Senhor da minha vida, do meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos guarde em seu amor, amados, para nós entendermos, para nós termos o temor necessário para guardarmos a palavra de Deus em nossos corações. Espero que nada, irmãos, roube a nossa comunhão com Deus. Nada, sabe o que é nada? E coloque Jesus no devido lugar no teu coração, porque Jesus, ele não aceita estar no segundo lugar no coração de ninguém. Quem pensa que coloca Jesus no segundo plano, você já tirou Jesus há muito tempo da sua vida. Você precisa aceitar Jesus de novo. Louvado seja Deus. Que Deus nos ajude e nos guarde no seu amor, não só hoje, mas para todo sempre. Glória a Deus.